O que você acha que separa isso aqui disso? Você pode até dizer que a condição financeira, falta de tempo, influência familiar, dentre vários fatores que contribuem para que certas pessoas tenham sucesso e outras não. Mas pesquisando um pouco você descobre que boa parte das pessoas extremamente bem-sucedidas não tiveram nada de diferente, e muito pelo contrário, eles tiveram condições ainda piores para poder chegar onde estão agora. E bom, atualmente a gente pode falar que esses caras são gênios, mas para chegar nesse nível, antes de tudo, eles foram os mais loucos possível. Nesse vídeo aqui você vai entender um pouquinho das mentes mais milionárias do mundo, e claro, como você pode utilizar de algumas dessas técnicas para alcançar os seus objetivos. Mas para isso eu preciso de toda a sua atenção, então já coloca esse vídeo em tela cheia e fica aqui até o final para não perder nada do que eu preparei para você. Esse daqui é o Elon Musk, maior pesadelo do Alexandre de Moraes. O Musk hoje é conhecido por ser o homem mais rico do mundo, sendo dono da SpaceX, da Tesla e agora do X, o antigo Twitter. À primeira vista todos nós concluímos que o Elon é um baita gênio, mas quando você conhece um pouco mais da sua história, você percebe que talvez seja até um pouco mais do que isso. O Elon nasceu na África do Sul, onde na época era comandada pelo regime do Apartheid, um lugar tomado pelo radicalismo político e pela violência. Ainda criança, o Musk teve uma infância muito turbulenta. Com um certo nível de autismo, ele tinha dificuldade em se relacionar com outras pessoas, além de sofrer violentamente na escola e em sua própria casa. Antes de continuar, eu gostaria de citar aqui um ponto muito importante. Elon Musk nasceu de uma família rica em Pretória, e muitos podem dizer que para ele alcançar o patamar que ele tem hoje, começando do zero absoluto em um nível de pobreza, seria algo quase impossível. Mas vale lembrar que para atingir os feitos que ele fez, foi preciso de algo que só seria possível com a sua mentalidade. E é exatamente por isso que eu utilizei o Musk como exemplo. Mas voltando e indo direto para o que interessa, o Elon deixou a África do Sul com 17 anos e saiu de lá com alguns objetivos bem ambiciosos: levar os seres humanos a Marte, criar energia sustentável na Terra e poder desenvolver robôs que pudessem ser úteis às pessoas. Agora imagina você estando na mesma época que o Elon e ele disser a você um desses objetivos. O que você pensaria? É apenas mais um louco sonhador, como falam aqui no Brasil? Acontece que pro Elon também não foi fácil. A SpaceX e a Tesla, suas principais empresas, onde estava todo o seu patrimônio, chegaram perto de só mais alguns dias para falir. Os seus maiores ídolos, Neil Armstrong e Gene Cernan, não apoiaram nem um pouco a ideia de como Musk vinha desenvolvendo seus projetos, pessoas para que ele eram grandes heróis. Porém, mesmo com todas as adversidades, nadando contra a maré, depois de inúmeros fracassos, o Musk atinge o sucesso da SpaceX, e com ele, o da Tesla também. Agora os objetivos de Elon Musk estavam mais claros do que nunca. Eu vou estar deixando aqui um card contando a história completa dele, se você se interessar, porque agora a gente vai aprofundar numa parte um pouco mais específica, a mentalidade de Musk. Tem uma frase que eu carrego comigo sempre, que é a seguinte: tira da sua cabeça que é impossível. Quando você pensa assim, você ativa um mecanismo de sobrevivência que te obriga a desistir. É algo que existe para te proteger, mas enquanto você se protege, você se fecha para as oportunidades e para o seu verdadeiro potencial. Bom, talvez isso defina uma pequena parte da mentalidade de Elon Musk, mas não é só isso. Muito se diz sobre ser disciplinado e focado para alcançar alguma meta. E nisso o que mais a gente vê são pessoas se cobrando e se punindo por não ter autodisciplina. Acontece que existe uma coisa muito maior por trás disso. E aqui vai uma pergunta: por que você precisa ter disciplina? E por que você quer ser disciplinado? Pensa bem nessas perguntas. Vamos supor que existem duas pessoas. Uma está se esforçando para ter disciplina e poder focar na academia, mas essa quer apenas formar um físico para curtir no verão, no carnaval. Já a segunda pessoa começou nos treinos porque se sentia horrível consigo mesma, sofria por conta do seu corpo, ou até imagina conseguir se tornar uma atleta. Qual dessas pessoas você acha que tem mais chance de ter autodisciplina e uma constância nos treinos? Pois é, tá meio óbvio. A segunda pessoa em questão passou por algo que simplesmente deu um motivo enorme para poder praticar o esporte. E quando se tem em mente um propósito maior, geralmente ele também vem acompanhado de uma grande obsessão. E quando se é obcecado, amigo, esquece. É da obsessão que vem os feitos e os sacrifícios que fazem com que as demais pessoas te vejam como algum maluco. O Elon estava sendo confrontado inúmeras vezes, mas na cabeça de alguém assim, não existe fracasso. Não existe um tipo de risco que não se passe. Para alguém normal, em qualquer situação onde precise correr um risco maior, a decisão mais comum seria ir pelo caminho mais seguro. Mas para quem tem plena consciência do que é capaz, o risco é só mais uma fase. Acontece que o Elon tinha um grande propósito. Ele tinha cabeça e conhecimento. E o mais importante, ele tinha a ousadia suficiente para realizar seus projetos. E mesmo com os fracassos consecutivos, ele ainda se mantinha no mesmo caminho. Dá para tirar de lição que o tamanho do seu propósito que vai definir o quão longe você vai chegar. O Elon Musk, com apenas 13 anos de idade, tinha desenvolvido uma depressão, pelo fato de ter uma crise existencial e buscar constantemente o sentido da vida. E foi daí que ele descobriu sua missão aqui na Terra. Eu acredito muito que para poder alcançar resultados diferentes, você precisa fugir do senso comum. Não é dando esses papos de coach nem nada,
Mas um exemplo muito popular é o referente ao ensino aqui no Brasil. A maioria de nós concorda que o mais seguro é se formar e fazer uma faculdade. Mas assim como eu, você já deve ter cansado de ouvir que esse método só forma trabalhadores para as empresas. Oxi, é seu veículo mesmo? Alugado. Hã? Que? É alugado! E que os empresários de sucesso são criados de outra forma. Porém é aqui que a gente tem um impasse e a chave para descobrir por que uma pequena parte sai dessa curva. Vamos imaginar um cenário. Você é um estudante do ensino médio com vários problemas, financeiros, pessoais, e agora é hora de se formar e pensar em qual caminho seguir. Então vamos recriar cada possibilidade. No primeiro caminho, você faz uma faculdade e começa a trabalhar no emprego que você gosta. Você recebe até bem e com isso sua mente está confortável, mas limitada a apenas esse trabalho. No segundo caminho, você resolve não fazer faculdade e procura por algum emprego. Com um pouco mais de dificuldade, pode encontrar um que te pague bem, ou no pior dos casos, um que pague pouco e seja muito cansativo. Mas por esse lado, pelo menos esperamos que a dificuldade te faça buscar algo melhor. Agora no terceiro caminho, você faz faculdade, mas usa de todo o conhecimento para correr riscos e empreender. Supomos que você se forme em Química e de alguma forma abre uma empresa relacionada ao seu ramo, consequentemente, tendo sucesso com ela. E por último, no nosso quarto passo, você resolve não fazer faculdade, mas assim que sai da escola começa a desenvolver habilidades, estudar e buscar uma forma de colocar o seu plano em ação. Você corre altos riscos, mas não desiste porque tem confiança no seu potencial. Você fica obcecado pelo seu propósito e foca tanto a ponto das pessoas não te entenderem mais. Pelo fato de não ter continuado os estudos, essa é a sua única opção, e ela precisa dar certo. Não sei se você se identificou com algum desses caminhos, mas fazendo um breve resumo, pro terceiro e pro quarto caminho, o que contou de verdade não foi a presença do ensino superior, mas sim a capacidade da pessoa de escolher riscos, de superá-los, de buscar conhecimento e principalmente poder focar no seu propósito. Porque é muito mais fácil depois de você chegar do trabalho, apenas deitar para ver uma Netflix, um TikTok, ao invés de criar uma nova oportunidade. O problema é que existem pessoas com conhecimento, mas sem recursos para iniciar um negócio, pessoas com recursos, mas sem conhecimento para fazer algo, e aquelas que têm conhecimento, têm recursos, mas não conseguem focar e ter disciplina. E se esse último é o seu problema, aqui vai um cara que se você tiver pelo menos 20% do seu mindset, você resolve a maioria dessas causas. Esse é o David Goggins, conhecido por ser o cara mais casca-grossa do mundo. O Goggins é um Navy SEAL aposentado, sendo o único integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos a concluir o treinamento das 3 principais tropas de elite. Diferente do Elon Musk, que é um caso à parte, usamos o David aqui porque ele é o maior exemplo que podemos dar de disciplina e foco. Acontece que não é como se ele fosse um gênio como Musk. Durante uma parte da sua vida, David teve muitos problemas na escola. Mesmo estando no ensino médio, ele ainda tinha problemas com a sua leitura. Teve que enfrentar constantemente o racismo e em sua casa tinha que aturar toda a violência e abuso de seu pai. Em resposta a todos os traumas que tinha, Goggins resolveu tomar medidas radicais, posteriormente entrando nas elites das Forças Armadas da América. O que chama a atenção é que o mindset de David é totalmente diferente. Ele abraçou e começou a gostar do desconforto. Os treinamentos citados, principalmente dos SEALs, para você ter ideia, existe um período de treino chamado de Hell Week, e daí você já imagina o porquê. E mesmo assim, Goggins passou por ela 3 vezes em um único período de um ano. Mas afinal de tudo, por que David Goggins é assim? E bom, a resposta é simples. O Goggins apenas aprendeu a dominar sua mente. Foi essa habilidade que permitiu com que ele corresse ultramaratonas, mesmo depois de estar com os ossos dos pés quebrados. Foi ela que permitiu que ele passasse por várias semanas em um dos treinamentos mais radicais e extremos do mundo. David sempre cita que sua mente é a arma mais poderosa que você tem, e é a sua mente que te faz escolher sempre o conforto, sempre o caminho mais fácil e seguro, sempre as recompensas imediatas. Foi por esse motivo que eu resolvi juntar esses dois. As duas habilidades se complementam. Não tem como a gente decifrar ao certo o que se passa na cabeça desses dois, mas se pudermos analisar pelo menos uma parte, teremos respostas para alguns de nossos problemas. E como prometido, aqui vai alguns ensinamentos passados por eles. Aprenda a comemorar seus progressos. Mesmo que pequenas conquistas, todas são importantes. Você precisa de um motivo para continuar o que está fazendo, e sua mente faz isso exatamente porque está buscando certa conquista. Aprenda a visualizar seu sucesso, mesmo que ainda não tenham alcançado. Goggins disse isso ao perguntarem a ele de onde tirava tanta motivação nas maratonas. Imaginar você chegando no final vai te dar ao menos um pouco de gás para prosseguir. O fracasso é uma boa notícia. Se você não está fracassando, quer dizer que você não está inovando o suficiente. Fracassar às vezes é necessário. Existem coisas que você só consegue entender corrigindo um erro, e alguns erros permitem que a mesma ideia possa ser refeita de uma forma ainda melhor. E se algo é importante o suficiente, mesmo que todas as possibilidades estejam contra você, faça. Essa é mais uma frase do Elon Musk, e eu diria que é a que mais define ele. Se você tem um propósito, um objetivo, pode ser um sonho seu, mesmo que pareça impossível,
Tente, corra atrás de alguma forma. No Brasil atual, todo mundo tá se acostumando a levar uma vida cada vez mais fácil, deixar os outros escolherem por você e simplesmente seguir qualquer direção. Sonhos estão morrendo, ambições estão sumindo. Aquela frase nunca foi tão real. Tempos difíceis criam guerreiros fortes criam tempos fáceis, mas tempos fáceis criam pessoas fracas. Bom, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Eu apenas peço que possa deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E foi isso, pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.